Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 195, A Vereda dos Justos, baseado no livro de Provérbios. E ainda temos um dia nublado em Mogi das Cruzes, pode ser que o sol apareça. Mas nós já estamos aqui meditando na palavra de Deus, experimentando aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, abençoe esse dia de culto, de adoração, de ações de graças ao nosso Deus. Hoje nós vamos então passar para o capítulo 20 de Provérbios. Nós vamos usar alguns textos, porque nós tiramos novamente um tema, né? Os temas vão se repetindo, mas tem aqueles textos, né, que saltam aos nossos olhos, então nós vamos falar a respeito dele. Então vamos ler do 1 ao 10. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se das contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os seus filhos, depois dele, e assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Até mesmo a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou impuro. O ouvido do que ouve, o olho que vê, foi o Senhor que fez, tanto um como o outro. Então, hoje nós vamos falar a respeito da escuta. Vamos falar a respeito do ouvir. Falar é prata e escutar é ouro. Esse é um ditado popular, falar é prata, escutar é ouro, e reflete muitas verdades. Muitos de nós ainda precisam exercer esta disciplina de ouvir, de escutar. Escutar mais e falar menos. Infelizmente, muitas vezes fazemos o contrário daquilo que Deus, então, nos exorta em sua palavra. Então, nesse capítulo, versículo 20, verso 12, está escrito assim: o Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano. Ele sabe para que servem os nossos ouvidos e o que ouvir e que ouvir mais do que falar pode também acrescentar bênçãos em nossas vidas. Provérbios 18, 13, né? Provérbios anterior, temos um alerta. O que responde antes de ouvir comete tolice e passará por vergonha. Já Provérbios 29, 20 diz assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Então, existe uma grande diferença entre ouvir, né, e escutar, ou escutar e ouvir. Ouvir é a percepção dos sons. Escutar é quando nós prestamos, então, a atenção a esse som. Escutar eleva a nossa relação e a nossa maneira com que nós percebemos o mundo, mas também percebemos o outro. Principalmente vendo, ouvindo, né? Nós estamos prestando atenção, escutando, né? Prestando atenção no que as pessoas estão falando, e assim nós temos condições de dar, né, as respostas corretas às perguntas ou aquilo que nós estamos ouvindo.
Jó, capítulo 34, versículo 3, nos diz assim: porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Então vamos lá. Um outro benefício daquele que tem ouvidos e sabe escutar. Porquanto o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Ou seja, do mesmo jeito que o paladar rejeita um alimento impuro, um alimento imundo, um alimento estragado, o ouvido atento, né, escuta e rejeita palavras mentirosas ou enganosas ou perversas que o seu ouvido detectou. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, também nos traz uma advertência. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, tem pessoas, nós falamos a respeito do poder da palavra. A palavra tem poder, a língua tem poder de trazer vida ou de trazer morte. Esse é o benefício do uso da palavra. Se usamos bem, colheremos o bem. Se usarmos mal, colheremos o mal. E aqui a palavra de Deus fala que não adianta você se irar, se irritar usando as palavras, porque tudo isso não opera, então, a justiça de Deus na nossa vida. Entendemos, então, vamos dar uma vasculhada nesse texto. Entendemos nesse texto que nós precisamos, então, escutar mais do que falar. Então, precisamos escutar mais e falar menos. Quantas vezes somos tardios para ouvir e prontos para abrir a nossa boca, nos irarmos, né? Assim nós perdemos aquela preciosa oportunidade, como diz ali o nosso texto, né? Falar é prata, mas escutar é ouro. Então, o que é mais valioso dentro da palavra de Deus é ouvir. Ouvir mais e falar menos. Então, quantas vezes nós não experimentamos a justiça de Deus em nossas vidas, até mesmo em nossos relacionamentos, para sermos então canais de bênção para pessoas, porque nós não sabemos escutar. Quantas vezes nossa atitude é não deixar muitas vezes a pessoa terminar de falar e falamos então sem refletir. Para entendermos toda esta lição desta passagem é importante estarmos atentos às palavras. Portanto, que inicia o texto, então em Tiago 1,19, portanto, sempre que encontramos uma palavra de ligação, tipo essa, né, portanto, na Bíblia, nós devemos prestar atenção, então, no contexto. A palavra, portanto, neste caso, faz ligação com o que foi dito anteriormente e transmite, então, a ideia de resultado. Então, antes desta exortação, nós temos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1, 17 e 18. Nós começamos pelo 19. Então, nós precisamos entender aquele cristão que é salvo em Cristo Jesus, desenvolve então a atitude de ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar, porque a pessoa que se ira é a pessoa que apenas ouviu o som das palavras, mas ela não escutou, ela não prestou atenção, seus ouvidos não provaram as palavras que entraram. Então ela se ira, porque quando uma pessoa para provar as palavras, ela descobre o que está naquele coração. Então, como resultado, nós precisamos entender, como resultado de quem Deus é e do que Deus faz em nossas vidas, nós precisamos aprender, desenvolver essa disciplina de ouvir, escutar mais do que falar.
Nossas vidas, elas são, então, o resultado dos nossos pensamentos, das crenças que nós nutrimos sobre ele, sobre Deus. E se ele de fato, né, sendo ele de fato o nosso foco e também o nosso guia, então nós podemos sim desenvolver e cultivar atitudes que agradam e glorificam e refletem o caráter de Deus, um caráter justo e amoroso. Que o Senhor continue nos ajudando, nos disciplinando a aprender, então, a ouvir, a escutar, né? A falar menos, para nos irarmos menos também. Mateus 13, 9, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute. Não devemos esquecer que a fé em Deus vem pelo ouvir. Aqueles que são de Deus ouvem a sua voz. A nossa vida espiritual depende do quanto somos capazes de ouvir e de prestar atenção ao que o Espírito Santo diz ao nosso coração, mas também o que o Espírito diz à igreja, como nos diz Apocalipse 3, 22. Então, nós devemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja hoje, e a igreja somos nós. Apocalipse 3, 22. Nós devemos obedecer o comando da voz do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe você, um domingo abençoado na presença do Senhor. E comece hoje a desenvolver esta virtude preciosa, né? De ouvir, de escutar, falar menos e se irar menos. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer e leia Provérbios 21.